Olá, tudo bem? Estamos juntos para mais um devocional e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos considerando os acontecimentos narrados no livro de Esther, começando ontem, e hoje quero refletir com vocês acerca da intenção do rei da Pérsia, Xerxes, em relação a alguém, a uma pessoa que ele tinha por necessidade honrar em retribuição a um livramento de morte que ele obteve por uma denúncia anônima, mas ele descobriu quem denunciou as duas pessoas que conspiraram contra a vida do rei, e ele decidiu honrar esta pessoa. Mas os acontecimentos são muito interessantes e temos lições preciosíssimas com isso. Então, está aqui a pergunta do rei Xerxes. O que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Vamos ler o texto. Está em Esther capítulo 6, dos versos 6. Nós vamos ler até o 13, interessante a narrativa. Vou ampliar para a nossa leitura. Entrando Ramã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? E Ramã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça, e em seguida sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isso é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então a Ramã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com um manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Ramã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo que lhe havia acontecido. Bem, vimos no devocional ontem que o rei Xerxes, ele honrou o seu comandante Ramã na mais alta posição, e dando-lhe o selo real, que um anel com o brasão do rei, no qual ele poderia fazer decretos e assinar pelo rei. E quando esse judeu piedoso Mardoqueu, ele se recusou a se prostrar, se dobrar em todas as ocasiões que Ramã passava pela cidade, todos se curvavam para ele. Mardoqueu não. Então Ramã, ele bolou, odiando essa situação, ele bolou o plano de não somente dar cabo da vida de Mardoqueu, mas criou-se no seu coração um sentimento xenofóbico, ou seja, um ódio por toda uma nação, a nação, o povo de Israel. Então falou assim: não vou matar só esse Mardoqueu, que todo judeu seja
extirpado da face da terra. E ele faz esse decreto marcando um dia para que todos se somassem, se mobilizassem para extinguir com o povo judeu. E aí lançaram sortes com isso, lançaram os dados, a data para essa ocasião do decreto real ficou marcado para um ano depois, para o dia da extinção do povo judeu. Mas nessa ocasião, em que do contexto que lemos aqui, quando Ramã ele volta na presença do rei, porque na noite anterior, no dia anterior, ele tinha participado de um banquete exclusivo com o rei e promovido pela rainha Esther. Ele volta no dia seguinte para pedir a cabeça de Mardoqueu, porque ele já tinha erigido uma estaca de forca na sua própria casa para enforcar Mardoqueu, porque todas as vezes Mardoqueu se recusava a dobrar diante dele. O que acontece é que quando Ramã vai para casa e bola esse plano com a sua família, com seus amigos mais íntimos, com a sua esposa Zeres, nessa mesma noite, enquanto o rei estava no palácio e Ramã estava na sua casa, o rei teve uma insônia, não conseguia dormir e pediu para um dos seus oficiais simplesmente para fazer leitura nos registros oficiais do palácio. E ali ele viu que numa ocasião o rei havia sido jurado, ameaçado de morte. Houve 2 de seus oficiais que haviam conspirado para matar o rei, e Mardoqueu, que ficava sempre à porta do palácio, onde ele tinha uma certa distância do harém onde se encontravam as mulheres, em que Esther ela também estava lá. Ele ouviu, antes de Esther ter sido nomeada rainha, ele ouviu de tal conspiração, ele contou isso para sua sobrinha, e Esther, umas versões traz prima, para sua prima Esther, e ela anuncia para o rei, e eles fazem investigação, descobre da conspiração, os 2 conspiradores são condenados à morte por isso, registra-se isso em ata nos registros oficiais do palácio, mas nenhuma recompensa foi dada a Mardoqueu, nenhuma. E quando o rei, na sua noite de insônia, aquilo que não o perturbava, não deixava dormir, ele ouviu isso e ouviu que o oficial que registrou sabia quem tinha sido denunciante, Mardoqueu. Então ele falou assim: e o que fizeram? O rei pergunta para o secretário da ata: o que fizeram de recompensa para honrar? Rei, não fizeram nada. E aí no dia seguinte, amanhece o dia, logo pela manhã cedinho, o seu comandante Ramã vai lá na presença do rei para pedir a cabeça de Mardoqueu, aquele que na noite anterior o rei descobriu que tinha sido o homem que o salvou por conta de ter denunciado a conspiração. Ramã não sabia disso. Então, quando Ramã chega, o rei já dá a palavra, como lemos aqui: me diga, Ramã, o que fazer à pessoa a quem o rei deseja honrar? E Ramã, todo orgulhoso, arrogante, prepotente: bom, quem o rei vai honrar senão a mim? Sou eu o merecedor de tamanha honra. E ele dá uma declaração daquilo que ele queria que fizesse consigo. Ele imaginava: eu vou ser honrado, porque eu não montar no cavalo do rei
com o manto real, vestido com as vestes reais, com o brasão real, sendo conduzido pela cidade pelo mais nobre, abaixo deste a quem o rei desejava honrar. O rei ouve e fala assim: realmente é algo muito honroso para se honrar. Então, como Ramã era a pessoa mais honrada dentre os nobres, mas não era aquele a quem o rei iria honrar, e disse para Ramã: Ramã, então pega lá o cavalo, pega o manto real, vista Mardoqueu, que está ali no ermo do palácio, e o conduza para a cidade anunciando estas palavras. E detalhe, Ramã, não omita uma palavra do que você sugeriu. Não omita nada do que você recomendou. Ordem do rei é para ser cumprida. Desobedecer a ordem do rei é cabeças rolando. E ele sabia. Que invertida aconteceu na sua história, no seu coração. E ele se viu obrigado e cumpriu a risca. O rei foi enfático nisso, conduzindo ele, então, a pessoa que ele queria matar, a pessoa que ele queria odiar, ele odiava, queria ver eliminada previamente, antes de todos os judeus, daquele dia então marcado. Então, depois de tamanha humilhação, e humilhação no seu coração, publicamente, porque um judeu sendo conduzido pelo o homem mais alto do reino, abaixo do imperador. Então foi algo em que Ramã não contava com isso. Cumprida então essa empreitada, cumprida então este mistério, este ofício, Mardoqueu volta para onde ele costumava sempre ficar, para sempre ter notícias da sua prima, do que estava acontecendo. E Ramã, envergonhado, encobriu o rosto, voltou miudinho para sua casa e para os seus amigos mais íntimos, e sua esposa contou tudo o que lhe havia acontecido, tamanha esta humilhação. E esses mesmos amigos e a esposa, quando souberam de tudo isso, esses mesmos que deram o conselho para Ramã em colocar uma forca que pedia a cabeça de Mardoqueu, falei: agora a casa caiu para você, Ramã. Não tem mais como reverter essa situação. E, bom, lição prática. Todo orgulho, toda arrogância, toda prepotência não dura. E embora, como eu disse nos devocionais anteriores, que não vemos o nome de Deus sendo registrado, é impossível não ver a ação de Deus em honrar seus filhos, em honrar quem Ele quer que seja honrado e humilhar quem Ele quer que seja humilhado. Então, todo pecado, e especificamente esse pecado da prepotência, da arrogância, do orgulho, da altivez, bom, podemos procurar diversos adjetivos para isso, que Deus abomina tal situação. Então a lição prática é: não devemos sustentar isso achando que somos a última bolacha do pacote, a última cereja do bolo, achando que precisamos ser e buscamos e ansiamos por anseio, por visibilidade, por ser ter reconhecimento perante as pessoas, como se tivéssemos que trabalhar unicamente para esse fim, e se isso fosse o alvo das nossas vidas. Não. Devemos viver uma vida em humildade, em mansidão, em serenidade, sabendo que quem é devido de honra é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E
tendo um coração sincero dessa forma, dessa maneira, aquele que não busca por exaltação, ele pode vir a ser exaltado por Deus. Não é uma regra, mas estamos lidando e falando de um Deus justo, de um Deus piedoso, de um Deus que sabe dar a devida paga a quem merece. E na situação aqui, a invertida foi tamanha. Olha, outros textos bíblicos dá para imaginar como perfeitamente aplicável essa situação. Veja o que o salmista disse acerca da arrogância. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Dá para imaginar Ramã perseguindo Mardoqueu, né? Veja a segunda parte. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Olha como se encaixa perfeitamente. Naquilo que Ramã achava que ia ser beneficiado para si, a invertida que ele caiu na cilada do que maquinou. Isaías também diz: e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Claro, aqui o contexto fala do dia do Senhor, em que todo humano orgulhoso, todo humano altivo, prepotente, arrogante, será humilhado no grande e glorioso dia do Senhor. Isso é a respeito do contexto. Mas a sentença aqui fala que a arrogância do homem será humilhada. De Ramã foi. E de qualquer um, e no tempo do Senhor, Deus vai humilhar a arrogância daquele que alimenta isso no seu coração. Por fim, dá para ouvir também as palavras de Jesus: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, vejo que a lógica de Deus, ela é totalmente inversa à lógica humana. E a nossa lógica humana, ela é totalmente falha. Então, ali, naquele contexto, Deus, ele implicitamente, como aquele que está monitorando todo o curso da história, quem honrou o seu filho naquele dia foi o Senhor, usando todas essas circunstâncias e usando aquela pessoa que queria a sua cabeça na forca. Então, a pergunta feita pelo rei: o que se fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Então, quem não buscava essa honra, alcançou. Que foi o caso de Mardoqueu. Então, assim, meu querido e minha querida, diante do Senhor, não busque no seu coração ser exaltado pelas pessoas à sua volta. Viva a vida diante de Deus de uma forma sincera. Viva a sua vida, mas viva a vida com um coração humilde, como Jesus fala: aquele que se humilha será exaltado. Então, em humildade, em mansidão, em temperança, domínio próprio, fruto do Espírito. Viva sob o fruto do Espírito. E se há alguém que momentaneamente está te humilhando, te oprimindo, confia nas mãos de Deus, que Deus, ele faz a sua justiça. Mas se você, e eu, isso aplico para mim, qualquer um de nós que estejamos vivendo semelhante aos passos de Ramã, vai chegar o tempo em que Deus vai pesar sua mão e todo o nosso orgulho e altivez vai ser humilhado. Então é bom andar diante de Deus em total dependência, submissão, humildade mesmo, confiando de que Deus é um Deus justo, um Deus piedoso, um Deus amoroso, e que ele não tolera a impiedade,
a arrogância, a prepotência, mas ele tem prazer em exaltar os humildes. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, pela tua palavra lida, pela preciosa lição que obtemos desta passagem do livro de Esther, em que vemos o pecado da arrogância sendo tratado e de uma maneira que foge até mesmo à lógica humana. Nós vemos o teu trabalhar no curso da história, pois foi o Senhor que tirou o sono de Xerxes naquela madrugada para que se descobrisse nos registros aquilo que o Senhor, o livramento que o Senhor deu para este imperador e quem o Senhor usou para isso na mesma noite em que Ramã estava conspirando para dar cabo da vida do seu filho Mardoqueu. Senhor, para as nossas vidas, Senhor, livra-nos, Senhor, da arrogância, livra-nos da prepotência, que o teu Espírito quebrante as nossas almas para a todo momento em que estivermos incorrendo em pecado, a confessar e se arrepender enquanto é tempo. E com o fim último de andar na presença do Senhor, de acordo com o caminho que o Senhor quer que trilhemos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Abençoe a todos que vão ouvir essa transmissão, a mim também, que todos nós estejamos debaixo da Tua graça e misericórdia. Obrigado, Pai, é assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e saiba, como disse Jesus, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado.